Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. Neste episódio do Teatro, encontro-me com o iniciador de um bando teatral que nasceu mais dia menos dia com a democracia em Portugal. João Brites, encenador, artista plástico, cenógrafo, fundador do bando. É com ele que passamos este episódio do Teatro, a ver quanta história é que conseguimos calcorrear em menos de uma hora de conversa. Olá, João, e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado também. Como é que é chegar finalmente ao paraíso? A caminhada foi longa, imagino que difícil, mas valeu a pena. Nós metemos em alhadas, não é? O horizonte prega-nos essas partidas. A gente começa a pensar no futuro, depois vou fazer. Depois, quando a gente chega ao momento... O futuro começa. E o futuro começa mesmo. Claro que nós tínhamos à partida um pretexto aglutinador, que eram aqueles módulos metálicos que criavam uma espacialidade. Havia o texto de Dante que nós pensávamos poder divulgar ou popularizar. E o paraíso, portanto, é o final, é o fim. É o último degrau da escadaria. Parecendo que não é de teatro que estamos a falar, porque até 20 de fevereiro está em cena aqui, na Sala Maior do Teatro Nacional, a terceira e última parte de uma Divina Comédia começada em 2017, ou começou a ser apresentada em 2017, depois do Inferno e do Purgatório, agora a terceira e última estação, o Paraíso. Temos de andar para trás mais de 5 anos para perceber onde é que isto começa. Porquê é que se quis, tanto quanto se lembra, porquê é que se quis meter com o épico de Dante, João? Meter-se a ponto de o levar para palco, numa espécie de corrida de fundo, não é? Que tem agora a meta quase à vista. Pois, nós começamos isto há talvez 7, 8 anos. Ofereceram-me um livro pelo Natal. A Divina Comédia? A Divina Comédia, com os desenhos do Júlio Pomar, e, portanto, aquela edição muito, muito erudita. E então fizemos um projeto a desenvolver em 6 anos. Devia, por acaso, por coincidência, ter acabado em 21, onde se comemoraram os 700 anos da morte do Dante. Mas pronto, tenho a sorte de ter assim uma equipa com massa crítica, como vai-se discutindo, vai-se falando, e as coisas vão-se construindo a pouco e pouco. Eu costumo falar num funil. As coisas estão tão abertas que parece que tudo é possível. E temos é que estar atentos a que usemos as variáveis que estão em cima da mesa, mesmo aquelas que nos parecem remotas. E depois o funil vai apertando, e depois, mais para o fim, começamos a ser mesmo mais dirigistas e, portanto, quando ganhamos mesmo convicções, então aquilo é mesmo mais dirigido, sim. Como encenador, dirijo de uma forma mais convincente. Mas passou muito tempo com o texto só antes de começar a pensar em ideias de teatro para o texto? Quer dizer, nós temos este desafio no bando de não ser a partir de. Tentamos colocar as palavras mesmo e frases inteiras dos autores. É isso que nos tem caracterizado ao longo destes 40 e tal anos. E, portanto, quando a gente tem esse desafio com Dante, escrito em italiano há 700 anos, as coisas complicam-se mais para não ficarmos datados, para usarmos sobretudo as ideias. E, neste caso agora concreto, o Miguel Jesus foi muito importante na adequação de um texto de 12 páginas apenas, que retirava tudo o que era datado e mais digamos, beato, para resolvermos mais uma questão da existência, da vida e da morte, do amor. Quando falamos de adaptar clássicos, parece que há sempre uma obrigatoriedade de lhes apertar o pescoço para os fazer falar do nosso tempo, ou para mostrar em que medida é que ainda vale, é que ainda podem falar do que está a acontecer agora e do que somos agora. Aconteceu isso com esta empreitada dantesca? A pergunta por porquê a Divina Comédia agora? Um texto que já cá está há séculos. Pois é, a eterna questão da existência, não é? De como é que nós vemos a vida hoje aqui na Terra, porque a outra eu não conheço, não sei, e até nem acredito nela. Suspeita que não há mais nada. Suspeito fortemente que não existe mais nada. E, portanto, como é que nós aproveitamos estas janelas abertas para, de alguma forma, olharmos a obra como se fosse uma escultura, andando à volta dela e escolhendo um ponto de vista, um ângulo de visão, assumindo já há muito tempo que é uma versão. Nós não pretendemos de maneira nenhuma dizer que é assim. Nós dizemos que, sob o nosso ponto de vista, podemos interpretá-la assim. E neste caso eu acho que tem piada, foi a primeira vez que pensei nisso, de pensar também que nós contribuímos para uma espécie de pensamento ou de elaboração académica sobre o propósito de Dante. Como é que a arte, portanto, uma coisa subjetiva,
contribui para uma pretensão objetiva, que é aquela que pretendem os cientistas quando abordam a investigação sobre, por exemplo, uma obra literária como esta, não é? E tentamos popularizá-la também, porque é uma leitura difícil. O que é que lhe parece mais interessante para um leitor de hoje na Divina Comédia? A existência, falando da existência na relação com uma ficção que é, para mim, a religião. Portanto, o paraíso, o purgatório, o inferno, são tudo ficções, obras artísticas, em alguns casos sublimes, que pretendem ou que procuram apaziguar as injustiças, a nossa revolta contra as injustiças e resolver de alguma maneira a nossa relação com a morte. E, portanto, eu acho que são obras ficcionais, artísticas, que têm permitido aos povos encontrarem um apaziguamento face aos problemas existenciais, porque se nós nos sentimos injustiçados e pensamos que depois, mais tarde, seremos justiçados e que haverá alguém que faça justiça sobre aquilo que nós fomos injustiçados, apaziguamos um pouco a nossa tensão social e política. Portanto, digamos que elas também têm uma função de, eu diria apaziguamento para ser doce, não é? Mas também poderia falar de submissão. Aceitamos melhor a submissão, como as castas na Índia, por exemplo, não é? Pelo facto de nós pensarmos que vamos reencarnar e um dia isto tudo vai ser diferente. Portanto, aceitamos o nosso destino de sermos mais submissos e de pertencermos a uma classe mais pobre, a sermos mais vulneráveis, porque um dia tudo ficará equitativo. As contas vão equilibrar-se num futuro qualquer. Neste paraíso, há muito menos gente em palco, não é? Do que nas outras estações da Divina Comédia. Eu acho que foi quase uma coincidência, mas não foi bem uma coincidência. O inferno são uma série de episódios até, se calhar, mais fáceis de tratar teatralmente, porque se constroem tensões entre personagens e há situações episódicas. No paraíso já não é tanto assim, e nós optámos por ser uma espécie de pontos de passagens em que o Dante está sempre sentado, não quer ir, tem medo de andar. Eu estou a falar do purgatório. No paraíso, no fundo, para nós é um monólogo. Só que os monólogos, no nosso entender, são sempre diálogos, não é? Conosco, com coisas, para cima, para baixo. Para cima, às vezes, são os deuses, estão lá em cima. A gente pensa quase sempre que os deuses estão lá em cima e que cá em baixo estão os demónios. Portanto, o monólogo é sempre uma conversa. E, neste caso, a nossa versão tem a ver com o facto de considerarmos que o Dante se encontra consigo próprio. Antes desta Divina Comédia em 3 partes, que o fez voltar aqui nestes últimos anos ao Dona Maria II, o que é que já tinha feito aqui? Que passagens marcantes na sua vida é que tinham acontecido aqui nestas paredes? Sim, houve assim, momentos assim, muito, muito fortes, não é? Um dos que eu me lembro, feito na pequena sala, é a terceira margem do rio do João Guimarães Rosa. Eu sempre gostei muito dos contos, porque eu acho que mesmo quando nós construímos, agora fala-se muito em narrativa para evitar a palavra história, eu acho que a história, a noção de história é muito importante porque é uma sequência. E esta história do Guimarães Rosa é uma história incrível, porque como é que em 3, 4 páginas se conta a partida de um pai que escolhe construir um barquinho e que a família fica toda admirada porque é que ele quer construir aquele barquinho em madeira, exatamente com o tamanho dele, e o empurra para a água e se mete dentro do barquinho e vai para o meio do rio. E a família viu ele ficar lá no meio do rio, ao longe. Depois começam a discutir sobre aquilo. Será que ele está lá? Não está? Talvez, já não o vejo. Há nevoeiro, amanhã vê-se, hoje não se vê. E como é que aquela história se vai desenrolando a ponto de ele não se ir embora, ficar sempre ali. E há um filho dele que os outros casam e vão para a cidade, mas há um filho ali que fica ali, não consegue sair dali, que até vai pôr uma comidinha junto à água e parece que ela desaparece de noite e não sei o quê. E pronto, aquilo demora algum tempo, vão mostrar filhos que têm, ele nunca aparece. Às vezes alguém diz que ele apareceu e tal, viu lá ao longe. Até que um dia ele diz para o pai, aquele que fica lá a pôr a comida: pai, vem para aqui, que eu vou ocupar o teu lugar. E quando acontece, ele levanta-se da canoa, no meio daquele nevoeiro do meio do rio, e vem em direção a ele. Mas quando ele está a chegar mesmo junto dele, ele foge. E fugiu definitivamente. E hoje vive com esse sentimento de ter fugido precisamente no momento em que disse que ele ia tomar o seu lugar. Portanto, fizemos aqui na sala de cima, havia água dentro da sala,
Havia uma espécie de um lençolzinho de água. As pessoas estavam sentadas em umas lonas, cadeiras de lona, como aquelas cadeiras de praia, mas era uma construção mesmo cenográfica. Não havia cadeira nenhuma de lona, era uma espécie de umas coisas inclinadas. Era engraçado que as pessoas tinham que trepar por umas escadinhas com tubos de madeira e depois sentavam-se numa lona e ficavam ali porque a água ia entrando e depois eles começavam a pensar como é que a gente vai sair daqui, não é? Porque a água ia entrando e iam ter que molhar os pés quando fossem sair. E de facto molhavam quando E de era facto, preciso molhar os a pés. gente tentava evitar isso para não haver escorregadelas e questões de segurança. Mas pronto, as pessoas sentiam-se rodeadas dessa água como se estivessem no meio do rio. E é um episódio lindíssimo que eu adoro. Nós tínhamos uma avózinha que durante o espetáculo todo era a mãe da Maria João Serrão, que estava sentada lá em cima num ponto alto e que durante o espetáculo todo fazia 3 flores de papel. Era a única coisa que ela fazia. E é engraçado como é que, pelo menos à saída do espetáculo, acho que era a filha do Jorge Estopado, que veio ter connosco, a perguntar, havia ter 8, 9 anos também, ou 10 anos, que veio ter connosco a dizer porquê é que a avózinha fez 3 flores de papel? Quer dizer, num espetáculo em que havia canto lírico, havia texto, havia esta história incrível, como é que ela ficou sempre ocupada? Porque é que a avózinha estava a fazer 3 flores de papel? Deu sentido a esse gesto, Sim, não é? sim. João, daqui por mais ou menos 2 anos, mais coisa menos coisa, é quando a Revolução fizer 50 anos, também o bando estará a fechar o seu meio século de existência. Eu tenho a impressão que é capaz de já ter ouvido isto aos 10, aos 20, aos 30, aos 40 e por meio via de razão há de ouvir aos 50. Caramba, não é? Isto é uma vida inteira de bando. Imaginava que ia ser assim tanto tempo? Não, nunca. Aliás, o nosso primeiro projeto foi para 3 meses, em 74. E fomos sobrevivendo, a gente nem percebe porquê, nem como. Eu hoje atribuo isso, quando nós sabíamos que os coletivos, ao fim de 7, 8 anos, se destruíam, era raro na Europa existir um dito coletivo, porque há muitos coletivos também, não é? Um projeto que está apoiado num coletivo, uma cooperativa, que tem muita interação, cria muita tensão interna, que é uma família, portanto aquilo cria muita... e de repente as pessoas... a sua própria vida fica fechada dentro daquilo, não é? Quer dizer, as pessoas têm que tomar grandes opções, deixam de dar nas vistas, não vão à televisão, não vão às telenovelas, não aparecem nos meios, não é? Estamos assim meio refugiados, enterrados ali num sítio. Portanto, cria-se sempre grandes tensões e era conhecido, pelo menos na Europa, quando nós íamos a festivais coletivos, duravam 5, 7 anos, 9 anos, já era um achado. Por causa disso, dessa Por causa pressão... disso. Aliás, é engraçado porque há um grupo brasileiro que costuma vir lá ao bando de Brasília que se chama Teatro do Instante. Portanto, os próprios já se denominam Teatro do Instante. E, portanto, para nós era inimaginável, para mim, pelo menos, de continuar tanto tempo. E acho que se deve a essa capacidade que, por vezes, é extremamente difícil de gerir, não é? Porque cria muito desgaste, não é? Às vezes parece que as comunidades preferem ter... um líder constante e incontestável do que propriamente estar sempre sujeito a mudanças, a tensões, ainda que eu reconheça que eu acabo por ser uma espécie de âncora aglutinadora, mas também sou o resultado de todos aqueles que passaram pelo bando e todos aqueles que interagiram comigo. E preferia não ser, ou poder não ser? Sim, eu preferia poder não ser. Eu preferia talvez poder não ser, sobretudo neste momento, mas depois nós agarramos a um programa, a conceitos, não é? Eu, por exemplo, sempre que no bando desaparece a ideia que não vale a pena fazer os sábados para a gente almoçar juntos, que em vez de fazermos uma massinha de peixe, podemos ir ali buscar umas pizzas e a gente come a mesma e estamos juntos. Pronto, há aqui uma espécie de pormenores, pequenos detalhes, que acabam por depois me obrigar a estar sempre muito atento, porque sinto que quando se perdem as coisas que são secundárias, nós provavelmente estamos a perder aquilo que é o motor daquilo que nós fazemos, não é? A relação com a comunidade, a gente conseguir estar uns com os outros. Eu acho que isto é uma espécie de tentativa de criação de uma micro-sociedade e nós estamos, no fundo, a fazer um ensaio de uma sociedade que nós gostaríamos de ter. O Val dos Barris é uma utopia? O sítio, o espaço do bando? O Saramago dizia que utopia, eu preferia que fosse uma espécie de coisa que se pode concretizar e que a utopia se pode praticar passo a passo. Mas sim, utopia no sentido de um projeto que a gente não consegue nunca alcançar e que está sempre à frente
e que nos puxa sempre a ir para a frente. A linha do horizonte, não é? Que está sempre a ir para lá. O bando nasce no regresso do seu exílio belga, mas quer ser uma companhia de teatro, ou há outros propósitos e outras motivações igualmente fortes, como essa de estar com as pessoas naquela altura tão empolgante, não é? De 74. Sim, não havia a ideia de fazer uma companhia de teatro. A ambição não era artística propriamente. Não era diretamente artística. Mas já havia uma reação. Eu acho que há textos dessa altura que eu dizia que os teatros que eu ia ver, eu via espetáculos incríveis, não é? De Eugênio Barba, do Living, do Brandon Puppet. Vi aqui, antes de partir para o exílio, Morte e Vida Severina, extraordinário, foi proibido pela PIDE. Portanto, tinha referências realmente, mas a maior parte do teatro que depois, mais institucionalizado, eu dizia que o teatro cheirava a mofo. Aliás, as casas do teatro cheiravam a mofo. Não era uma metáfora, um eufemismo, cheirava a mofo. E então nós pensávamos que a rua, que o ar livre, que devíamos aproveitar esta revolução como uma experiência única. Eu que vinha da pintura e, portanto, que tinha alguma exigência estética, não é formal, lembro-me que nos primeiros anos nós queríamos era andar de terra em terra, com a trouxa às costas, confrontarmos com a etnografia, com a etnologia, com coisas que estavam vivas no nosso país. O país era um território vivo, era um museu etnológico vivo, porque ainda existiam coisas que eram ainda produzidas pelas pessoas e criadas pelas pessoas. E eu não esperava encontrar aí a modernidade. Pensava encontrar aí a tradição e coisas velhas e portanto, do passado. E eu encontrava aí sempre um fenómeno de modernidade, não só por uma espécie de coesão de um jogo a que se conhecem as regras e que cria coesão cíclica entre as pessoas daquela terra, como nas soluções encontradas, por vezes havia coisas absolutamente magistrais que eu, artista, até poderia ter inventado e que nunca seria capaz de inventar. Por exemplo, assistir a um espetáculo em que os velhos, em vez de estarem a fingir que são velhos, têm riscos pretos na cara, assim transversais, visivelmente riscos, e as rugas são riscos e não são mais do que isso. Eu acho que isto é magnífico. E era um pouco aquilo que eu tentava encontrar. Eu tentava encontrar com os meus companheiros um modo de fazer teatro que, à partida, a gente não tornasse demasiado enquadrado, com demasiadas referências, para que o teatro que nós fizéssemos fosse algo de especial e que partisse da relação com as crianças, da relação com a rua, da relação com as aldeias, da relação com o Serrar da Velha, o enterro do bacalhau, tudo aquilo que era parateatral e que era muito inspirador para quem procurava a modernidade. Ao mesmo tempo que o bando gosta de ocupar esses chamados espaços não convencionais, o ar livre, os sítios que não... fazer espetáculos em sítios que não são teatros ou em sítios que habitamos normalmente do dia-a-dia e não só quando a arte interrompe a vida do dia-a-dia. Por outro lado, o bando também gosta de fazer espetáculos que são uma espécie de uma proposta de sonho ou que não são retratos decalcados da realidade. Interessam-lhe os lugares da vida, o ar livre, os lugares onde a vida acontece, mas não lhe interessa por aí além imitar a vida? Isto faz algum sentido? Faz totalmente sentido. Mariana já sabe um pouco dessa história, porque realmente eu procuro criar a ficção, a ilusão, a transposição, a representação, muitas vezes em confronto com aquilo que é a terra, que é a água, que é a árvore, que é o cheiro das coisas. Portanto, eu gosto muito de trabalhar a abstração numa confrontação com algo que toda a gente reconhece como sendo aquilo que é. Portanto, este jogo constante entre esta capacidade de abstração, que acho que é a grande conquista do homem, é o que o faz do homem um pequeno Deus, é ser capaz de representar, é ele ser capaz de traçar um risco no cajado e dizer que aquilo é uma ovelha. Isto é brutal. Como é que ele constrói a escrita, e a escrita é tão recente, não é? Talvez 5.000 anos antes de Cristo, não é? Os signos, os símbolos, como é que aquilo de repente... Apareciam realmente já muito bons desenhos de cabras, de bois, mas como é que de repente aparece a palavra, que se constrói de fonemas, como é que aquilo se registra? Eu acho que isso é realmente extraordinário. E acho que sempre me desafiou esta questão de colocar a obra de arte em situações reconhecíveis e, portanto, de obrigar uma ginástica
que eu acredito que é uma espécie de jogo lúdico com a dramaturgia de cada um, uma espécie de registro autobiográfico. Cada um vai lendo em função daquilo que se apropria, que vê, que sabe o que é, e que não há dúvida que é. Se nós temos um rebanho de ovelhas em cena, como no caso dos bichos, nós tínhamos lá as ovelhas em cena, a gente não sabia, era que elas depois no final do espetáculo vinham comer a fruta que a gente punha na mesa, que eram para as pessoas e não para as ovelhas. Nós não sabíamos nada disso. A direção de atores não previu essa... Não previa, mas entrava-se, as pessoas ouviam e viam que eram as ovelhas mesmo. Mas como é que os bichos do Torga, construídos, o Torga insistia muito em saber como é que eu ia fazer os bichos. Ele estava muito preocupado, se calhar que ia fazer umas caldinhas e umas coisinhas e tal, a fingir que eram bichos, quando eu já tinha percebido, acho eu, que aquilo eram pessoas, não é? E que as 14 histórias eram provavelmente as 14 estações de Via Sacra. Mas, portanto, é engraçado como... Ele viu o espetáculo. Ele viu o espetáculo 2 vezes, o que era estranho para o Torga. Quando ele quase me proibiu de fazer o espetáculo. Eu tive de o convencer mesmo, tive que ir 2 vezes a Coimbra, onde ele me recebia no seu consultório. Ao consultório da portagem. Da portagem. E depois é que eu percebi que havia ali uma malandrice, ele punha-se sempre do lado da janela, eu punha-me do lado oposto. Quer dizer, ele via-me perfeitamente a minha expressão e eu só ouvia em contraluz. E ele insistia muito em perceber o que é que eu ia fazer com os bichos e o que é que nós íamos trabalhar com os bichos, porque ele achava que nós não íamos... Não era para mexer de qualquer maneira. Não mexer de qualquer maneira. Depois viu os bichos, portanto, onde estreou, aqui no convento do Beato, e depois foi ver, num sítio muito marcante, muito emblemático, foi a igreja abandonada do São Francisco, onde agora reconstruíram, portanto, o convento de São Francisco, não é? Mas a igreja estava abandonada, o altar estava sem teto, frio, nós tínhamos uns bidões com madeira dentro dos bidões para aquecer, apareciam aqueles atores todos quase nus, cobertos de barro, e o Torga já estava muito doente, e veio a cena, veio ao palco agradecer sem ninguém lhe pedir, e portanto ele reviu-se naquele imaginário que eu acho que também tinha a ver com o lado telúrico, e a terra, e a rocha, e o imaginário ancestral que tem uma terra, tem um território, não é? Passando por, fizemos ali uma referência rápida há pouco, o Val dos Barris, onde o bando mora agora, e já há uns anos, depois de vários outros anos a passar por outros sítios e em itinerância. É uma situação singular, não é? Uma companhia, não me ocorrem muitas companhias que vivam em 4 hectares de terreno no Parque Natural da Arrábida. Como é que o bando acaba a habitar a Quinta de Val dos Barris, em Palmela? Pois, nós na altura, aliás, isso criou uma clivagem dentro do grupo, não é? A maior parte das pessoas tinham aqui os filhos, o grupo já tinha muita gente, foi logo a sair à Expo, portanto o grupo estava com quase 20 pessoas, portanto era difícil deslocar o grupo para fora e depois tínhamos medo de perder o nosso público e depois parecíamos uns ermitas que iam se refugiar num lugar, como o Grotowski, e agora aqui o João está com mania de ir para um sítio ou outro. Mas nós, no fundo, quisemos afastar-nos da cidade para ver melhor ao longe, não é? Para ver melhor a sociedade. Quer dizer, nós tentamos... Para já é um sítio inspirador. Toda a gente que ali vai, e nós estamos em várias redes internacionais, quando nós recebemos lá um encontro, ainda por cima com grupos, alguns deles com 200 pessoas que integram o grupo, não é? Portanto, são instituições, são casas enormes, cimento, com salas para ensaios, com tudo preparado, que chegam ali, de repente têm terra, telha-vã, e o monte, eles dizem, como é que estes tipos se aguentam aqui de verão e de inverno com uma amplitude térmica tão grande, bem? E depois é uma espécie de magia, quer dizer, há aqui qualquer coisa que eu acho que é muito interessante e muito importante na arte, que é a subjetividade, não é? Que é ali, nós estamos sempre confrontados com coisas que mudam todos os dias. Nós estamos constantemente em transição, basta hoje cresceu uma flor, ali agora é inverno, agora estamos na lama, depois existem cogumelos, e depois são os marmelos, a gente faz marmelada. E nós percebemos que estes ciclos da vida, não é? Que fazem parte dos ciclos da nossa vida também, são muito importantes para nós não nos despistarmos. Uma espécie de marcos ao longo do caminho que nos ajudam a perceber que agora é verão, depois é inverno. Aliás, foi pena nós termos perdido de alguma maneira os ciclos agrários, que se calhar permitiam aqueles momentos de carnaval e de ruptura, não é? E depois o apaziguamento disso, a reunião das famílias, quando a gente punha a arder no Natal
aqueles madeiros enormes que duravam entre o Natal e a passagem do ano, em que as pessoas ou agudizavam os seus conflitos ou se reconciliavam. Portanto, parece que faz falta, e na nossa sociedade faz-nos falta estes ciclos. Apesar disso, vive-se em Val dos Barris ou é um espaço de trabalho para a companhia? É um espaço de trabalho, mas nós temos lá, por vezes, dormimos lá. Eu já dormi lá uma noite. Nós fazemos experiências, nós achamos que é muito importante as experiências concretas para a criação. Nós falamos muito de sensações concretas. Nós achamos que a ficção parte de sensação concreta. Por exemplo, se eu pedir a alguém para agora representa a tristeza, que é uma coisa difícil, não é? Parece que a pessoa vai sempre buscar precisamente aquilo que é expectável. Agora, se a gente lhe pedir trabalhar a tristeza, mas pegando neste tronco seco que se está a partir, e tenta aproveitar essa sensação para dar a ideia de uma coisa que está velha e que está triste, a pessoa particulariza aquilo que é pedido como tristeza, não é? E ali Val dos Barris está cheio de possibilidades. Eu, por acaso, nunca tinha dormido. Eu trouxe a cama do meu filho, mais novo, só a parte da rede, ou das tábuas, suspendiam-lhe uma espécie de um tabuleiro, pus lá um colchão, pendurei numas árvores, porque não apetecia muito estar a dormir inclinado, porque aquele sítio é muito inclinado. Val dos Barris realmente tem uma encosta, e suspendi-me ali nas árvores e tal, e fiquei lá a dormir a noite toda. Fomos vários a fazer essa experiência. Uns no chão, outros verão, como eu, assim, imagino. suspensos. Sim, meia estação. Fiquei impressionado realmente, nunca tinha imaginado que antes do nascer do sol eu era acordado por um chilrear de pássaros, de coisas, de bichos, de uma barulheira incrível que antes do sol nascer anuncia o nascer do sol. Portanto, existem coisas que estão lá e a gente não vê, não é? Eu já sabia isso, não é? Mas foi a experiência que me levou a esse momento inesquecível. E depois, muitas vezes, nós aproveitamos este tipo de sensações para, de uma forma invisível, as colocar no espetáculo. Nós sabemos que elas estão lá, mas o público não tem nada que saber, porque a gente está a representar outra coisa, mas está a representar a partir de coisas que são nomeáveis e substantivas. João, eu gostava de falar de um momento, de um ano, de um período muito marcante para o país, para todos aqueles que o viveram. Imagino que para si também, em termos pessoais, a Expo 98, o João Britos foi o diretor da unidade de espetáculos da Expo 98, o que significou programar dezenas, não sei quantos, mas muitos espetáculos, numa escala que eu acho que teve pouco paralelo, entretanto, em Portugal. Hoje, quando pensa nisso, o que é que foi para si a Expo 98? Viver aquilo, ajudar a construir aquilo? Quando eu vejo que as coisas passam e depois... Eu agora até tenho, às vezes... Eu não vou muitas vezes àquela zona. De propósito. Evita ir. Eu digo que é assim uma coisa... Não há nenhuma promessa de não ir, mas acabo por não ir. Também não lhe apetece, porque aquilo foi tão intenso, não é? Quer dizer, realmente mais de 50 espetáculos por dia em sítios diferentes. Acabar por liderar uma equipa com 900 e tal pessoas em permanência durante 4 meses. Estou a falar das pessoas fixas a contrato. Depois é engraçado como é que, quando se criam as condições para que as pessoas possam, de alguma maneira, existir de uma forma fraterna, quando é possível ir enquadrando a pouco. Eu, ao princípio, fazia reuniões com a Ana Tércia Campos, cada pessoa que entrava, porque eu tinha pensado que éramos umas 100 pessoas. E é o Hubert Dombrec, que eu fui buscar aos Altos de Carbeca, a Bruxelas, portanto, que era um tipo com uma larga experiência de acontecimentos, que me leva a ir acreditando que 100 pessoas não chegam, não é? E, portanto, no princípio eu fazia reuniões, e gosto sempre de fazer reuniões com as pessoas a dizerem: como é que estás agora? Então, tens namorado? Que é para ti a felicidade? Estás aqui porquê? Tu não és obrigado a estar aqui. Porquê é que estás aqui? O que é que vieste cá fazer? Disseram-me que a Expo precisavam de mim. Eu gosto sempre de ter umas conversas pessoais para as pessoas perceberem que são livres de escolher e que a escolha também tem uma fatura, também tem uma espécie de implicação que nos obriga a todos a cumprir um determinado tipo de projeto com responsabilidade. Só que quando começámos a ser 50, cada vez entravam 50, 100. Não houve essa conversa com 900 pessoas. Não é? Então é incrível como é que de repente tudo escapa pelas mãos. Quer dizer, eu quando passeava de bicicleta, porque não sei se vocês sabem, mas havia poucos carros elétricos. E a gente percebia que realmente a parte internacional e a recepção das entidades estrangeiras e, portanto, das personalidades tinham mais carros elétricos do que os desgraçados dos técnicos tinham que andar ali a montar palcos. Mas que diabo, a gente acho que só tinha 1 ou 2 carros elétricos.
E nós éramos centenas de operários e trabalhadores e criativos que andavam a receber os grupos. Houve uma grande invenção, foi a bicicleta. Comprámos centenas de bicicletas. Então, como não se podia andar, portanto, naturalmente não se podia andar com veículos a gasóleo, portanto, a combustão, então já andava de bicicleta. E então, eu lembro-me de passear de bicicleta, junto ao rio, ver aqueles milhares, aquela multidão de gente, não é? E de ficar esmagado, e imaginar que realmente as cidades também são assim. Há alguém que pode ajudar a fundá-las, mas depois tudo aquilo escapa, não é? Todos aqueles organismos, é como se fosse uma coisa multicelular que se organiza e que encontra soluções e realmente ninguém queria acreditar naqueles que nos apoiaram, que vieram dos estrangeiros, já tinham feito feiras universais, ninguém queria acreditar que nós mantivéssemos a equipa fixa durante tanto tempo. E realmente isso aconteceu. E aconteceu ali uma amizade com tanta gente, tanta diferente. Eu quando via aquela gente, uns com cabelo rapado, outros com os brincos, outros com não sei o quê, uns de 20, outros de 50, uns estrangeiros, quer dizer, como é que esta gente se vai entender no meio disto tudo aqui? Como é que isto, uns negros, uns brancos, uns assim, uns assados, como é que a gente se vai entender aqui no meio disto tudo? E é engraçado como é que pode acontecer essa magia que nos transcende, que é uma espécie de coisa inexplicável, porque a gente, quando está em 3 pessoas, as pessoas podem fazer perguntas. Quando estamos entre 500, uma pergunta multiplicada por 500 não sai dali, fica entupido, entope tudo o que se possa fazer. E hoje nós todos temos essa sensação. Na área de espetáculos, pelo menos, a gente tem essa sensação eu quase diria que é uma espécie de amor, que é aquilo que a gente agora está a trabalhar no Paraíso, que é um amor impalpável, imaterial, que atravessa aquilo momentaneamente. Nós não temos nenhuma mais obrigação, nós não temos mais nenhuma responsabilidade uns perante os outros, nós perdemos-nos em caminhos diversos. Mas aquele momento ali, aqueles 4 meses que passaram ali, que aconteceram ali, foram momentos de um encontro inesquecível e que permitiram a formação objetiva e subjetiva de todos aqueles que naquilo participaram, não é? E funcionou porquê? Porque havia um sentimento qualquer de mobilização coletiva, de que aquilo corresse bem? Sim, sabia, sim, mas eu acho que onde é que se passa a transcendência? Não sei. Mas já há uma série de conceitos que também fomos engendrando, não é? Eu estive lá 2 anos antes a engendrar uma série de conceitos com outros companheiros e há ali projetos que eu acho muito interessantes, não é? A questão de fazer coincidir o erudito com o popular, projetos como cantautores, em que um cantor podia escolher a programação daquele dia, projetos de afinidades, em que a Amélia Mujo escolhe as vozes búlgaras para atuarem com ela, porque ela tinha sonhado um dia poder fazer isso e tinha aí a oportunidade de fazer isso. Portanto, há ali uma espécie de capacidade de integrar os projetos das pessoas, construir formatos que permitam a interação com aquilo que acontece. E nós nunca controlarmos totalmente o que acontece. Nós não tínhamos autonomia financeira. E havia grande tensão. Nunca mais gostaria de fazer uma coisa parecida, não é? Um desgaste feito, político, um desgaste emocional brutal, não é? Pela responsabilidade que isso tinha, mas também porque politicamente há sempre pessoas que procuram os louros, pegar na bandeira, e portanto há sempre ali uma tensão. Basta dizer, é bom que as pessoas também saibam que, por exemplo, na área aberta, onde nós tínhamos aqueles espetáculos com o circo e com coisas que não cabiam em lado nenhum, por causa do mobiliário urbano, por causa das outras coisas que já estavam construídas, nós tínhamos uma área aberta onde se podia fazer fogo, onde havia grandes tendas, não é? Nós na área aberta, mais de metade da Expo, nunca tivemos eletricidade. Trabalhávamos sempre com geradores. Só ao fim de 2 meses é que conseguimos ter uma baixada de corrente. Porquê? Porque, como em todas as coisas e em todas as sociedades, há uns que estão a favor, uns que estão contra. Há uns que achavam que provavelmente que aquilo não era o sítio para colocar objetos daquela natureza. Que sujavam a terra, que vinham com os ferros nos gajos alemães, que vinham com coisas enferrujadas. Não sei, não consegui nunca compreender. Mas a verdade é essa. E, portanto, houve assim sempre uma espécie de uma tensão. O Mega Ferreira é que me convidou para dirigir a Expo 98. E depois é o Soares Louro, realmente, que tem uma dinâmica... Foi muito mais visionário do que eu pensava. Quando eu vi chegar aquele senhor a dirigir as operações, com aquele corpo forte, o seu charuto apaziguador, eu digo assim, ai Jesus, o que é que me saiu na rifa agora aqui? E não, ele tinha uma dinâmica incrível e era muito eclético e tinha um olhar muito abrangente em relação às coisas todas. E ele acabou por simpatizar com o programa e foi sempre um grande aliado.
E o fim da Expo foi uma grande ressaca depois dessa intensidade, não é? Que dura 3, 4 anos e que depois para, de repente. Depois faz-me lembrar o filme do Fellini, que acho que é Os Palhaços, quando se vai visitar aquele espaço depois de ter passado aquela festa toda e se vê tudo sujo no chão e vêem-se os detritos e aquela coisa toda, depois de um susto enorme, porque o último dia foi um grande susto para todos nós, não é? Porque acabou por entrar tanta gente que a gente não sabia, se houvesse ali algum problema, realmente teria sido grave, porque nós não conseguimos controlar as entradas, não é? E então houve uma densidade populacional brutal. Nós de manhã fizemos o nosso pequeno almoço, todos os da Expo, tínhamos pão com torradas e tínhamos café com leite ao amanhecer, e foi muito emocionante ver como é que ao longo da Expo as pessoas foram aderindo a um projeto, a que nem todos aderiram, não é? Porque era visto também como um projeto do Estado. Alguns artistas, infelizmente, não participaram porque entendiam que aquilo era uma espécie de jogada política para prestígio do Estado. João, antes do teatro, bem antes do teatro e do bando, foram as artes plásticas, o desenho e a gravura. Isso começa onde? Na infância? Eu tenho a impressão, para ser sincero, que isso começa, se calhar, como eu acho que hoje que o Dante começou a escrever. Hoje acho que o Dante, se calhar, terá escrito a Divina Comédia na tentativa de não morrer, na tentativa de ficar... Tenho a sensação que tive consciência a um dado momento de dizer assim, eu tenho que fazer uma coisa que mesmo que não seja entendida agora, que um dia mais tarde alguém possa olhar para isto e diga, o João passou por aqui e tal. Que fique para além de si. Para além E acho que a minha relação com a gravura, com a Sociedade de Gravadores aqui em Lisboa, com o Hogan, Alice Jorge, foi muito motivadora. E quando eu vou para Bruxelas, meus pais pensam que eu vou fazer arquitetura e depois escrevo-lhes a dizer que afinal entrei numa escola de arte e que vou fazer gravura e pintura, que era uma coisa que também não rendia nada, não é? Lá é o meu filho fazer uma coisa que como é que ele vai sobreviver com isto, não é? E depois é sobretudo a obsessão, é sobretudo a pessoa fixa-se num objetivo e depois como é que aquilo se torna obsessivo, não é? E como é que a gente encontra na bidimensionalidade a capacidade de se inovar, de se renovar, de se reinventar. E depois, como fui bolseiro da Gulbenkian, tive sorte, ao fim de um ano fui bolseiro da Gulbenkian, em Bruxelas. Portanto, a minha vida mudou em termos também financeiros, já vivia mais à vontade. Houve momentos ali que não foi fácil. O que é que teve de fazer em Bruxelas para sobreviver? Fiz limpeza, andava com uma enceradora na Torre Luís, que ainda existe, e entrava por trás do edifício, uma espécie de uma centena de trabalhadores entravam para limpar o edifício, aqueles andares todos, que era o edifício maior de Bruxelas, o mais alto. E eu lembro-me que a mim atribuíram uma enceradora, porque às vezes punham a enceradora nas mãos de malta que estava menos habituada aos mecanismos elétricos, e a malta pegava naquelas encerradoras grandes e batia contra a parede, e eu era um jeitozinho, então fiquei com a enceradora e fiz vários escados, trabalhei na Manpower, trabalhei, pronto, e arranjando, meus pais mandavam uma mesadazinha, eles nem sabiam que era tão pouco e insuficiente, mas mandavam e aquilo ajudava-me bastante. Tive sorte de ter professores muito interessantes, que depois sempre tinham uma possibilidade, me punham no caminho de encontrar um emprego momentâneo, e depois comecei a fazer teatro muito mais rapidamente, porque a relação da Cambre, La Cambre, com a INSAS, que era a Escola de Cinema e Teatro, onde a minha mulher, a mãe do meu primeiro filho, tirou o curso, acabou por criar uma relação e conseguimos ligar a política, porque eu vivia um bocadinho amargurado com esta ideia das minhas obras, e eu fiz muitas exposições individuais, apesar de tudo, e cheguei a viver da gravura, apesar da PIDE ter-me retirado a bolsa. Portanto, no segundo ano que eu tinha direito ainda à bolsa, já não tive, porque tinha um refugiado político a receber uma bolsa da Gulbenkian, o que era inaceitável, mas acabei por ter a sorte de fazer muitas experiências de rua, de teatro político, de teatro para crianças, de instalações, de performances, mais 68, ocupação da escola. São todas aquelas coisas que eu dizia no princípio são secundárias e que passam a ser principais. Porquê é que vai para Bruxelas, exatamente? Portanto, anos 60, a PIDE proíbe, o regime proíbe de estudar ou de continuar a estudar? Como é que isso acontece? Eu fui preso na cantina da cela universitária numa reunião de estudantes. Eu era dos liceus, não tinha direito a estar ali. Mas fui preso também só uma noite. Mas deu para o susto. Estive uma noite em Caxias.
E depois... Com 16 anos, por aí, teria quantos anos? 16, não, talvez mais. 17 anos. E, portanto, naquela altura fiquei proibido de estudar durante um ano. A penalização foi não poder estudar. E eu tinha um exame ainda para fazer e até mudei. Eu estudava no Pedro Nunes, tentei marcar um exame para o Liceu do Eiras e fiz o exame, era um exame de matemática que me faltava. E mesmo no fim do exame apareceu lá um tipo de apide que me ficou com o papel a dizer que eu não podia ter feito o exame. E, portanto, foi a nota final para eu não fazer a guerra colonial e fugir deste país. E fui para Bruxelas porque Paris era uma cidade mais cara, já havia muita gente. Bruxelas era uma cidade de província em que havia muitas casas a alugar, havia muita possibilidade de se arranjar pequenos empregos, ainda que fosse uma cidade. O racismo estava em todo lado e continua em todo lado, não é? Eu lembro-me de ir à procura de casa e ver à louer, para alugar, pas de chien, pas d'étranger, nem cães nem estrangeiros. E ficava escrito nas vitrines, nas paredes, não sei o quê, não é? Mas no meio destas coisas todas nós vamos tendo sorte, vamos encontrando pessoas que não são assim, interlocutores, e acabamos por construir uma maneira de estar. Vivia em comunidade, a comunidade quer dizer, daquelas experiências comunitárias em que a gente alugou uma casa lá numa quinta, vários que saíam da escola e nós, pronto, vivíamos ali juntos. Chegámos a ter o dinheiro coletivo, o dinheiro, a gente não dividia o dinheiro, não dizia, todos os meses pões tanto aqui neste... Não. Como eram tudo artistas que nunca tinham entradas regulares de dinheiro, então a gente punha o que tinha. Portanto, o dinheiro que eu ganhava nas gravuras punha ali. Se a da tapeçaria, vendia uma tapeçaria, punha ali. Eu não vendia nada, não punha nada. E havia um companheiro nosso que estava na cenografia, que se fartava de ganhar dinheiro, já fazia cenografias na Alemanha e na ópera, e ele punha lá o dinheiro. E vivemos assim durante 2, 3, 4 meses, em que nós não fazíamos contas. Quem tinha dinheiro punha lá naquele recipiente. E depois cada um, quando precisava comprar sapatos, ia lá buscar. Ia comprar os sapatos. E ninguém lhe dizia, porque é que foste lá buscar? Não havia comentários desses. A pergunta é, porquê é que acabou? Não foi ele que disse que punha mais dinheiro, que disse, que diabo, vocês estão a viver à minha custa. Não acabou assim a comunidade. A comunidade acabou porque, precisamente, aqueles que não punham muito dinheiro disseram, eu não quero ser teu criado, tu desculpa lá, mas a partir de agora vamos ter cada um o seu frigorífico e cada um vai resolver à sua maneira como é que vai sobreviver. Portanto, é engraçado que é ao contrário daquilo que a gente pensaria, não é? Sim, havia várias maneiras várias tensões por implementar. Como é que é nesses anos de Bruxelas, como é que é a sua relação com a família? E mesmo na partida, conversa com os seus pais... Diz-lhes que se vai embora, como é que foi? Pois, isso é muito importante, até porque eu era um pouco tímido. Eu, na altura, quer dizer, eu sempre fui, mas também naquela altura ainda mais, não era novo. Já tinha saído do país uma vez. Nunca me trabalho na Alemanha, aquelas coisas do técnico, tinha uma espécie de turismo para estudantes, em que nós podíamos fazer a viagem, depois trabalhávamos durante 15 dias e aqueles 15 dias pagavam a nossa estadia lá. Mas a relação com a família, o meu pai, quando me viu começar a fazer desenhos e tal... Não ficou lá muito satisfeito porque não estava a tirar um curso, não é? E chegou-me a dizer, tu estás a fazer desenhos como eu jogava ao Berlim. Mas depois ele foi reconhecendo, pronto, que havia aqui uma hipótese de opção. Já cá em Portugal fiz algumas exposições coletivas e depois ele começou-me a visitar, portanto eu não podia voltar a Portugal. E eles vinham-me visitar de vez em quando, muitas vezes de carro, às vezes de avião. Às vezes no Natal encontrávamos em Madrid, porque eles deixavam passar até Madrid. Eu tinha um passaporte de refugiado político e, portanto, acabei por... A ausência constrói sempre novas maneiras de se amar, não é? Parece que às vezes nós somos mais importantes quando não estamos lá do que quando estamos lá, não é? Eu sinto que os meus irmãos podem ter tido uma relação às vezes mais difícil porque parece que o filho amado é aquele que não está lá e que está mais longe, não é? Portanto, senti sempre isso um bocadinho como uma vantagem e uma desvantagem, não é? Agora, viver lá fora durante tanto tempo a pensar que nunca mais se volta, porque a sensação que eu tenho ao fim de 48 anos é que isto não muda. Portanto, a sua perspectiva era ficar. A minha perspectiva era ficar. E depois a perspectiva foi imediatamente voltar. Eu soube do 25 de Abril, estava num centro cultural, que agora fui visitar há pouco tempo, pensava que era uma coisa enorme, com os vidros, uma coisa grande, enorme, Vou ver aquilo é ridículo, tem 3, 4 metros de altura.
E disseram que havia aqui um golpe militar em Portugal, eu nem quis acreditar, e depois começaram a me dizer que não, que é de esquerda, que é de esquerda. Isto cheira-me a golpe militar, vai ser bonito. E então peguei numa 2 cavalos e fui para o sítio mais alto de Bruxelas, que chama-se altitude 100, que é o ponto mais alto de Bruxelas, onde eu apanhava as ondas curtas. E comecei a ouvir umas coisas na rádio que me impressionaram brutalmente, não é? Era verdade. Era verdade. Depois, passado um mês e meio, voltei definitivamente e nunca mais voltei a Bruxelas, sob o ponto de vista de viver lá, não é? João, vamos parar aqui um minuto para escutar em movimento acelerado o que foi o episódio passado do teatro. Estivemos à conversa com a atriz Madalena Almeida. Para mim é muito difícil fugir à minha imagem de parecer mais nova, ser delicada, ter sempre um timbre mais doce. Precisamos de uma atriz mais nova, vai a Madalena. Precisamos de uma atriz com ar doce, vai a Madalena. Mas eu tenho uma vontade muito, muito, muito grande de ter uma companhia minha. Éramos todas Madalena, se bem que uma das coisas engraçadas do espetáculo é que nós tratamos-nos todas por Madalena. E a única que reage sempre sou eu. Nós não estamos mesmo habituados a esta ideia do que é a morte. Nós somos educados a estarmos longe dela. Jantámos muito, fizemos muitas tertúlias, rimos muito, chorámos muito. Eu vivia num prédio onde vivia uma senhora que trabalhava na Escola Profissional de Teatro de Cascais e que estava sempre a falar da escola. E ela tem que ir para a escola, ela tem que ir para aquela escola. Eu acho que tinha de ser qualquer coisa ligada com a ideia de ser vista e de interpretar qualquer coisa, executar qualquer coisa que foi previamente ensaiada. E lembro-me de estar no conservatório e do Jean-Paul Buqueri, que foi nosso professor, dizer que um ator deveria estar ocupado e não preocupado. Esta ideia do imediato, do experimenta, faz, atira-te de cabeça. Não tenho preparação, não sei o que é suposto fazer, mas vou experimentar. Madalena Almeida foi a convidada do último episódio do teatro. Esta e as outras conversas estão disponíveis em algum destes sítios: Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Gostava de lhe pedir agora, João, uma sugestão, qualquer coisa que gostasse de nos deixar para ler, ou ver, ou ouvir, ou o que lhe apetecer. Eu, quando vinha para aqui, por acaso vinha a pensar numa coisa que nunca tinha associado. Esta questão do paraíso e do amor e da relação com a morte, porque o Dante fala tantas vezes sobre o amor, que me lembrei de uma história da Sofia Melbrenner, que nós fizemos também em teatro, que é também absolutamente extraordinária, que é A Viagem. Lembrei-me da viagem porque vinha a pensar no paraíso, porque há um casal que anda à procura de um sítio tão lindo, tão lindo, tão lindo, e que, portanto, continua uma viagem ininterrupta, eles andam à procura daquele sítio e sabem que tem um lago, que tem uma coisa verde, lindíssima, não sei o quê, e depois eles percebem que quando voltam aos lugares por onde passaram, já não estão lá as mesmas coisas. E eles passam por um sítio até tão parecido com aquilo. Ela nunca diz a palavra paraíso, a Sofia nunca menciona a palavra paraíso, mas percebe-se que aquele lado divino, lindíssimo, pacífico, poderia ter a ver com o paraíso. Portanto, quando eles querem voltar, ele já não está lá. E então, eu se calhar aconselhava os leitores a ler, acho que está nos contos exemplares, A Viagem de Sofia Melbrenner Andresen. A Viagem de Sofia, sugestão do João Brites neste teatro. Eu tenho agora para si uma pergunta. Há um momento aqui no podcast em que surge uma pergunta de alguém que não está aqui para a fazer. No caso é de um ator que passou pelo bando e para quem essa passagem teve consequências sérias. Olá João, daqui é o Diogo Fernandes. Não sei se ainda se lembra de mim, eu comecei a fazer as confrarias muito novinho, junto com a Emília, as Gêmeas, a Maria, e a verdade é que o bando foi a minha casa de teatro durante vários anos. Aliás, foi o bando que despertou a paixão do teatro em mim. Mas dito isto, agradeço também à Mariana por me ter proposto enviar-lhe uma pergunta, e portanto eu estive a pensar, e aqui vai. Depois de tantos anos a criar espetáculos e das várias adversidades que fazem parte da vida de um artista, o que é que o motivou a continuar? E já agora tenho a curiosidade de saber também o que diria que foi o aspecto mais gratificante no seu percurso que uma vida no teatro lhe deu. Um grande abraço, espero que esteja tudo bem consigo e um grande até já. O Diogo Fernandes já agora foi há pouco tempo o Andy Warhol aqui no Teatro Nacional Dona Maria II e depois aqui, depois por essa Europa fora, num espetáculo encenado pelo Gus Van Sant. E então, o que é que lhe apetece responder ao Diogo? Eu acho que é a insatisfação que nos faz mover, não é? É que parece que nós nunca atingimos aquele ponto em que a gente acha que já chega. Portanto, estamos sempre à procura de algo que nos ultrapassa, que nos escapa entre os dedos, mas o que me motiva a continuar é ter um grupo. Eu, se estivesse sozinho, se calhar já não continuava.
mesmo com as tensões, mesmo com as coisas boas e más que todos os grupos têm, todas as famílias têm, eu prefiro viver neste paraíso do que naquilo que eu não conheço, não é? E sinto que parece um poço sem fundo, parece que a criação é um poço sem fundo, parece que há sempre coisas que a gente pode reinventar, que pode imaginar, que pode sonhar e que pode contribuir para o sonho dos outros. Não é lançar bandeiras, não é entregar mensagens, é contribuir para que existam coisas que equacionem e que ecoem na cabeça das pessoas, de maneira a elas poderem sonhar à sua maneira. Qual é a máquina teatral que existe na sua cabeça e que gostaria de ver aparecer na realidade? Não há nenhuma máquina assim concreta, mas eu gostaria muito, tenho imensa pena de... Eu acho que o ator é que é o aspecto principal do teatro. Nós podemos ter muitas coisas, mas se não há ator, não há teatro. Então faz-me falta ter o ator em grande plano, faz-me cada vez mais falta eu poder estar perto da cara dos atores. Eu já neste espetáculo tinha pensado ir buscar uns binóculos, mas não tinha antigamente na obra, para os espectadores poderem ter a cara. No espetáculo anterior da Porta, nós tínhamos a atriz a 2 metros num vidro. Portanto, se houvesse uma máquina, uma projeção que fosse capaz de eu fazer um espetáculo em que a cara do ator está em primeiro plano e prevalece sobre todo o resto, se calhar era isso que eu gostaria de construir. João, muito obrigada por esta conversa, por ter vindo ao teatro. João Brites foi o convidado desta quinzena do podcast do Teatro Nacional Dona Maria II. Lembro que até dia 20 há Paraíso aqui no Dona Maria e há teatro sempre que o quiserem procurar ou subscrever em algum destes lugares, YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple e Google Podcasts. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana.